O município de Alcanena apresentou neste fim de semana o conjunto de atividades que irão celebrar os 100 anos de existência do concelho. No ano em que o concelho de Alcanena comemora então o centenário desde a sua fundação, a Câmara Municipal irá promover um conjunto de iniciativas que não irá deixar passar em claro esta data. A ERTE marcou presença nesta sessão introdutória ao aniversário e registou as principais intervenções. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome da excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Doutora Fernanda Aceiceira, declaro aberta a sessão solene de apresentação das comemorações do centenário do Concelho de Alcanena. Acompanham a excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena na mesa de honra o Senhor Vicente Batalha, o jovem Miguel Santos, o excelentíssimo Senhor Joaquim Pereira Henriques e o excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira. A iniciar esta sessão, vamos ter a atuação do Grupo Coral Polifónico Jubilara, que irá interpretar dois temas: Kumbaya, Espiritual Negro, e Luar do Sertão, uma toada brasileira das mais gravadas de todos os tempos, de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, com harmonia de Fernando Cardoso. Dirige o Grupo Coral Polifónico Jubilara a maestrina Maria do Céu Gameiro Lopes.
Vamos então dar início às intervenções dos oradores convidados para esta sessão solene. Vai usar da palavra o coordenador do Programa de Comemorações do Centenário do Concelho de Alcanena, excelentíssimo Sr. Vicente Batalha. Começo por confessar que sinto uma enorme honra e emoção e também uma grata satisfação, por que não dizê-lo, por estar aqui e abrir as intervenções desta sessão solene com tão elevada carga simbólica. Cumpre-me agradecer a oportunidade deste regresso a Alcanena e perante todos reafirmar a abertura e disponibilidade para o trabalho neste ano do centenário do Concelho de Alcanena. Permitam-me que vos saúde a todos e a todos envolva no mesmo abraço amigo, solidário e fraterno. E permitam-me mais, que comece por vos fazer uma proposta e um convite para partirmos em viagem. Vamos viajar no tempo e no espaço. E são Vossas Excelências, senhoras e senhores, que vão ser meus companheiros de jornada e, mais do que isso, os meus guias. De um lado, pela riqueza e diversidade da Serra da Aire e Candeeiros, com o Poles de Minda a espraiar-se até quase ao mar que já foi. Depois, no Alto de Santa Marta, onde a olho nu se pode ver parte da imensidão do Ribatejo. E do outro lado, a Gruta da Marmota, a necrópole da Idade do Bronze, com Alviela aos pés, cristalino nos olhos d'água, e o seu aqueduto, o orgulho de ter dado de beber a Lisboa durante quase um século, como escreveu Maria Lucília Moita no seu livro Aonde me leva a memória, e por tantos outros caminhos que cruzam e recruzam todo o território do concelho, onde nascem, crescem, vivem e trabalham, labutam as pessoas com toda a sua história, as suas histórias que fazem a história. José Saramago diz no seu livro Viagem a Portugal: o fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se viu no verão, ver de dia o que se viu de noite, com sol onde primeiramente a chuva caía, ver a seara verde, o fruto maduro, a pedra que mudou de lugar, a sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados, para os repetir e traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem, sempre. O viajante volta já. É dentro desse espírito que Alcanena vai celebrar o centenário do seu concelho. Olhar. Mas atenção, que olhar nem sempre é ver. E nós queremos viajar para ver. Os nossos olhos têm que funcionar como uma espécie de raio-x, que vão para além de, que vão ao encontro das coisas, que captam a sua essência, o espírito do lugar, o espírito das coisas, do património, da história, da memória, das relações e dos afetos, ou seja, das pessoas, o mais belo património, pois são as pessoas que constroem esse outro património. Ouvi, em 1983, à escritora Natália Correia, uma definição que nunca mais esqueci, muito simples e profunda de património. Património é o conjunto das pedras mortas que há que tornar vivas e das pedras vivas que há que transformar, tornando-as cada vez mais vivas, com mais brilho. Vamos viajar por dentro da Alcanena. Vamos conhecer quem somos, de onde viemos, o que fazemos, o que pensamos, o que queremos e o que sentimos, para onde vamos. As eternas interrogações, afinal,
do ser humano em busca do conhecimento e da felicidade. Vamos viajar através da arte, essa coisa mágica que enche a vida de sentido, através da música, do teatro, do bailado, das artes plásticas que humanizam os sentidos e rasgam horizontes, que dão cor à vida. Vamos desfiar através dos afetos o rosário das recordações, aqui além com uma ponta de nostalgia, o que é natural. Como dizia Fernando Pessoa, através de Alberto Campos, afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo de todas as maneiras. Vamos sentir o centenário. Vamos evocar, aprender também, celebrar, festejar no dia a dia, nos atos mais simples, das mais simples conversas, muitas vezes, quase sempre. Mais importante que o sítio onde se quer chegar, o destino da viagem, é o caminho que se faz para chegar até lá. As comemorações são uma proposta de caminho, um desafio à participação, ao envolvimento e à partilha de todos, mas de todos sem exceção, numa viagem que nunca tem fim, que nunca está acabada e que passa de geração em geração. E é preciso que os que chegam saibam o que foi feito pelos que partiram. Como dizia o poeta Zé Gomes Ferreira, senti saudades não do passo, mas de um futuro qualquer, tão distante, tão lá no fundo, tão sonho, tecido apenas de pequenas coisas doces, num mundo menos pesado de casáveres, desdenhoso de outro heroísmo que não fosse o de vivermos a teima dos dias persistentes e, sobretudo, alheio à horrível morte coletiva, a substituir a boa, a individual, a sagrada morte de cada um. Só morre quem é esquecido e nós não queremos esquecer. Nós queremos lembrar todos e cada um dos que construíram este património comum que é o Concelho de Alcanena. Como dizem os versos de uma das heroicas de Lopes Graça, nesta caminhada até os mortos vão ao nosso lado. Vamos celebrar a vida, porque é da vida que se trata neste primeiro século, em festa e com festa. Que ninguém falta à chamada. Estamos todos convocados para fazer e viver a festa. Viva o centenário, viva o Concelho de Alcanena. Vai de seguida usar da palavra o jovem Miguel Santos, natural do Concelho de Alcanena. Há cerca de 1 ou 2 semanas, a Sra. Presidente Fernanda Aceiceira convidou-me para estar presente aqui hoje. Eu fiquei muito honrado e claro que aceitei. E vieram-me logo à cabeça 2 ou 3 momentos muito especiais que pude viver em Alcanena. Para já, numa viagem que fiz para ir às Olimpíadas, no regresso, estava cá, para minha surpresa, a Sra. Presidente e outras pessoas da Câmara de Alcanena, bem como bastantes professores da minha escola, coisa com que fiquei muito agradado. E na semana que se seguiu, sempre que passava ali junto à Câmara, via uma faixa que me dava os parabéns. Também uma coisa muito simpática. Lembro-me ainda de, no ano passado, ter sido feita uma pequena cerimónia, aqui neste mesmo cineteatro, em que chamaram várias pessoas a representar feitos de Alcanena e iniciativas que se fazem em Alcanena que são de comemorar. E é uma coisa que tenho notado muito, pelo menos em contraste com outros locais. Aqui em Alcanena tenta-se valorizar muito aquilo que há de bom, tenta-se valorizar muito aquilo que há de valor e celebrar isso. E é disso que se tratam as comemorações. Queremos comemorar o Concelho, queremos comemorar a larga história, larga que me ultrapassa em mais de 5 vezes a minha idade,
história deste concelho, desde que surgiu até agora. Eu agora estou a estudar em Lisboa e, portanto, tenho saído de Alcanena muitas vezes, mas cada vez que volto, cada vez que passo pelos sítios que bem me recordo, cada vez que passo pela rotunda do Termachê, depois seguir a avenida e passar pela Câmara, para passar pela igreja, tudo isso, vem-me sempre uma grande nostalgia, porque foi em Alcanena que eu cresci e foi em Alcanena que vivi grande parte da minha vida, que formei muitas das amizades que mantenho ainda hoje e que vou manter seguramente muitos anos, e é um sítio que sempre me causa grande emoção. Lembrar-me de tardes passadas nos olhos d'água, do mirador, de passear no jardim, tudo isso, e lembrar-me de todas as pessoas que são de Alcanena, as pessoas que conheço e que tenho próximas e que são muito boas pessoas e pessoas de muito valor. Por isso, desejo a todos umas excelentes comemorações do centenário de Alcanena e convido-vos a lembrarem-se daquilo que mais gostam no nosso concelho e das nossas pessoas. Muito obrigado. Vai usar da palavra o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, eleito após o 25 de abril de 1974, o excelentíssimo Sr. Joaquim Pereira Henriques. Ao estar aqui presente, na situação do orador, não é por qualquer motivo político, mas por ter sido abordado para dizer algo sobre o nosso concelho na apresentação das comemorações do centenário. Não pude ficar indiferente a esta efeméride de que todos nos devemos sentir satisfeitos e orgulhosos da nossa independência. Penso que haveria outras pessoas indicadas, mas por eu ser quase tão velho como o concelho, lembraram-se de mim para fazer a ligação do passado ao presente. Mas qualquer munícipe com mais de 40 anos sabe tudo sobre o nosso concelho. Quero chamar a vossa atenção que o que vos vou dizer não é nenhum discurso, mas sim uma conversa sobre a nossa autonomia. Não citarei nomes e sempre que falar de Alcanena é do nosso concelho. Não nos podemos esquecer que a autonomia que os alcanenses de 1914 conquistaram foi difícil, pois essa autonomia, criação do concelho, foi constituída por território de concelhos vizinhos, que lhes deve ter custado perder o que era deles, só possível, porque os nossos antepassados souberam agir como num todo no momento certo para que tal sucedesse, e o momento político ser favorável. E daquilo prestamos a nossa homenagem à sua memória, pelo legado que deixaram às gerações vindouras e prosseguiram o seu trabalho, continuando a dar vida ao que realizaram. Quando nascemos, somos pequenos e com o cuidado dos nossos pais vamos crescendo e resolvendo os nossos problemas. Foi o que aconteceu com a criação do concelho e com esse crescimento tornou-se no que é hoje, a festejar os seus 100 anos de nascimento. Em 100 anos de vida tem tido altos e baixos no seu desenvolvimento e progresso, e não reconhecer seria desconhecer a nossa existência. E nesses altos e baixos teve muitos anos parados no seu crescimento, sem alteração no seu dia-a-dia. Havia algum trabalho na agricultura e na receosa indústria que foi crescendo com os anos, enquanto a agricultura ia ficando numa forma residual de subsistência, como ainda hoje vimos os campos abandonados e milhares de litros de azeite desperdiçados com a não apanha da azeitona, que aqui fica como exemplo de outros abandonos. Entretanto, as indústrias foram se desenvolvendo, criando trabalho, progresso e riqueza, que se foi refletindo no seu crescimento urbanístico, habitacional e na qualidade de vida dos seus habitantes, conforme as estatísticas oficiais, no todo nacional, em que 1984 ocupava o 22º lugar nestas vertentes e ainda hoje é o 7º, com menos desempregados, apesar da crise que se instalou na nossa economia. O concelho de hoje é o fruto do esforço das gerações passadas e da atual, desde o mais humilde trabalhador ao mais alto intelectual e dos gestores das indústrias existentes que se aperceberam que era necessário mudar algo ao longo das décadas. Há 3 fatores importantes no desenvolvimento do concelho, como atrás referi, pois fomos um concelho rico e hoje somos iguais a tantos.
não pobres, mas com muitas dificuldades. Só que tivemos a sorte de o ter todo infraestruturado e equipado com tudo que são índices para a qualidade de vida. Primeiro, a riqueza produzida pelas indústrias que dava a possibilidade à Câmara, na época, para ir fazendo desenvolvimento com o condicionamento do Poder Central. Segundo, há cerca de 50 anos, o Governo de então lançou, através da Junta de Colonização Interna, um programa com o nome Prodesca, destinado a equipamentos primordiais, importância na vida das populações, águas, esgotos, caminhos, escolas. Era um progresso experimental, não abrangendo todos os concelhos, só alguns, e o nosso foi escolhido no distrito, porque o diretor desse programa era do Conselho de Alcanena e com o 25 de Abril e as mudanças operadas, este programa foi extinto. Desculpa. Terceiro, com o 25 de Abril criou-se a Lei das Finanças Locais, que deu alternativa e autonomia às câmaras de gastarem o seu dinheiro conforme as necessidades das suas comunidades e assim se conseguiu dotar o Conselho de todas as infraestruturas e equipamentos. O poder local, agente de desenvolvimento, triunfava graças à democracia de Abril. Resumindo mais ou menos os fatores que criaram crescimento e progresso de que hoje as populações beneficiam. Agora pertence à geração atual e vindouros prosseguirem o trabalho com as novas tecnologias e inovações, não deixando morrer a chama dos que fundaram o Conselho. Hoje celebra-se o Dia da Mulher. Seria injusto não exaltar nestes 100 anos o papel que tiveram como mulheres, esposas, mães, trabalhadoras, cada uma na sua área, prestando as nossas homenagens de memória e às que estão vivas, que ajudaram também ao crescimento do Conselho, até porque a mulher disse que tem um sexto sentido, provavelmente por causa desse sentido, desde a fundação do Conselho, época em que quase não tinham direito, foram-se libertando das grilhetas dos vários hábitos e tradições, usufruindo hoje uma cidadania plena. Muito obrigado pela vossa atenção. Bem-ajam. Viva o Conselho de Alcanena! Vamos, de seguida, assistir a mais um momento musical com o quarteto de saxofones do Conservatório de Música Jaime Chavinha, do CAORG, que irá executar 2 temas, Pequena Quezarda, de Pedro Iturralde, e Tico Tico, de Zequinha de Abreu. O quarteto de saxofones do Conservatório de Música Jaime Chavinha é composto pelos alunos Alexandre Duarte, Daniel Caetano e Diogo Batista e pelo professor Ricardo Vieira.
Vai de seguida usar da palavra o excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alcanena, Engenheiro Silvestre Pereira. Ora, estamos aqui hoje, como foi já notado e dito, para celebrar o centenário da elevação a Conselho, de Conselho de Alcanena. É um aniversário que não é, digamos, corrente, é o aniversário de 100 anos de história e de cultura que pretendemos todos comemorar neste ano de 2014. A Comissão, e que eu há pouco não referi, a Comissão de Honra, que também aqui está presente, e não queria deixar de felicitar também todos os membros que a integram, para além dos que estão na mesa. Este aniversário, de facto, é especial. E é especial, embora em todos os aniversários tenhamos sempre o aniversariante, as comemorações do evento e uns votos para o futuro. Neste caso concreto, o aniversariante é especial, porque é um conselho e o conselho não é algo virtual, é algo que tem vida própria, são as pessoas, os homens e as mulheres que aqui nasceram, ou que aqui habitam, ou que aqui repousam depois de terem passado por esta vida terrena. E neste momento também permitam esta indicação e esta celebração, neste dia especial do Dia Internacional da Mulher, para felicitar todas as mulheres do Conselho e, muito em concreto, aquelas que também ajudaram na luta que foi aqui evocada para que este Conselho fosse, de facto, uma realidade. E, como disse, o aniversário
é sempre ter um aniversariante. Esse aniversariante são as pessoas, como já referi, é o território, são todas as entidades que neles constituem e que estão organizadas, digamos, e é também os seus órgãos dirigentes, a sua autarquia, nas suas diferentes formas de organização. É evidente que este aniversariante, como sendo uma pessoa coletiva, assume, de facto, aspectos que eu aqui queria realçar. Estas pessoas que aqui estão constituíram, e as que lhe antecederam, constituíram a história deste Conselho, uma cultura com toda a sua riqueza e diversidade, e queria relembrar e notar a viagem que o Sr. Vicente Batalha nos convidou a fazer por este Conselho e que nos ajuda e ajudará com certeza ao longo destas comemorações a entender melhor o que somos, o que valemos e o que queremos ser. Temos que ter a visão do futuro, porque o aniversário é olhar para trás para percebermos onde estamos e para nos projetarmos no futuro. Claro que também a outra componente do aniversário é sempre as comemorações, a celebração. De facto, nós, na nossa vida, fazemos as comemorações de factos que consideramos relevantes na nossa vida por qualquer situação de normal ou de anormal que nos aconteça, e neste caso é um aniversário. Ora, essas comemorações, por excelente iniciativa da Câmara e desta Comissão e da Comissão Organizadora, vão-se prolongar durante o ano 2014. Hoje estamos aqui para dar início a este longo período de comemorações e de eventos, e aqui a primeira mensagem que queria deixar, muito importante, era felicitar todos os que estão aqui presentes e agradecer-lhes pela sua presença, porque de facto esta comemoração faz-se com o aniversariante, e o aniversariante, como referi, somos todos nós. Portanto, esse aniversariante é um todo coletivo de homens e mulheres que vivem neste Conselho e que querem, em conjunto, olhar para ele, para melhor o compreenderem e para melhor poderem projetá-lo no futuro. E daqui este apelo à participação, não só na organização destes eventos, que são muito trabalhosos, naturalmente, mas entender esse trabalho como algo importante e como algo que representa toda uma cidadania que nós queremos enaltecer, porque se não fosse o sentimento de cidadania dos nossos munícipes que nos antecederam, não estaríamos hoje aqui a comemorar o Conselho. Esta comemoração, como disse, e este envolvimento é essencial para que nós possamos, de facto, ter umas comemorações dignas do Conselho e cada um de nós se sinta digno de lhe pertencer e de também, com isso, com a sua participação, sentir-se também útil e aniversariante. Finalmente, em todos estes aspectos do aniversário, de facto, há os votos de felicidades e de longa vida para o futuro. É aquilo que é normal. Ora, estas felicidades, entendo-as e devemos entendê-las como a forma de criar, valorizando o nosso território, as nossas pessoas e, de facto, toda a cultura, o reforço da cultura e o seu desenvolvimento, porque é isto que faz de nós uma comunidade forte e preparada para o futuro, para os desafios. Porque a longa vida que desejamos ao Conselho é, de facto, sermos capazes de, juntos e em comunidade, suportados numa cultura e numa história, sermos capazes de prolongar a nossa vida para o futuro. Parabéns, Alcanena. Vai agora usar da palavra a excelentíssima senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, doutora Fernanda Aceiceira. Esta sessão, a que tenho a honra de presidir, tem a intenção precisamente de abrir,
de apresentar, de lançar as comemorações do centenário do Concelho de Alcanena, com a qualidade e a dignidade que a efeméride justifica, e de as anunciar de forma solene à população do Concelho, porque 100 anos é uma bonita idade, é um património valioso e nós temos o privilégio de ser testemunhas e, simultaneamente, atores destas comemorações do centenário. Por isso, desde o início de 2014, todas as iniciativas têm sido organizadas ou apoiadas pela Câmara Municipal sob o signo do centenário do Concelho, de forma a despertar, a suscitar o interesse e o envolvimento da nossa população. De hora em diante, com um programa cada vez mais diversificado e que se pretende atrativo, direi mesmo ambicioso, queremos criar uma dinâmica ascendente que envolva a participação de todos e de todas no nosso Concelho, em torno do melhor da sua identidade e história comuns. É esse apelo à participação que aqui quero desde já destacar. Quero aqui também agradecer as palavras de Vicente Batalha e agradecer todo o empenho e colaboração que tem manifestado ao juntar-se a nós neste ano do centenário. Voltará com certeza a ser feliz nesta casa e neste Concelho que o acolhe pela segunda vez. Foi com grande honra e emoção que convidei para intervir nesta sessão o Sr. Joaquim Pereira Henriques, alcanenense de nascimento, de alma e de coração, que teve a honra de ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Alcanena nas primeiras eleições autárquicas de 1976, na instauração do regime democrático. A sua história de vida confunde-se com a história do seu concelho, do nosso concelho, e com o ímpeto inicial da institucionalização do poder local, democrático, depois da liberdade alcançada com o 25 de Abril, que este ano assinala 40 anos. O Concelho de Alcanena tem passado, e passado que muito nos honra. Ouvi-lo foi um prazer. Muito grata pelas suas memórias vivas, meu prezado amigo Joaquim Pereira Henriques. É muito bom tê-lo connosco. Para além do passado, Alcanena tem futuro e, por isso, de forma simbólica, convidei o Miguel Santos, o nosso campeão internacional da matemática, que, apesar de muito jovem, já levou o nome do nosso concelho a países bem distantes de Portugal. Um jovem que nos trouxe a sua mensagem, a forma como vê o seu concelho, o que espera dele e das comemorações deste primeiro centenário. Os jovens representam e são o futuro e a esperança deste concelho, de qualquer concelho do nosso país. Obrigada, Miguel, também por estares aqui connosco. Estas presenças e respectivos testemunhos são um sinal de confiança, um traço de união entre gerações, passado e futuro, que se complementam e nas quais assenta tudo o que fomos e somos e tudo o que queremos ser. Muito obrigada por estarem connosco neste dia muito especial de apresentação e de lançamento das comemorações do centenário do Concelho de Alcanena. Também a presença e intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal vem dar a esta sessão solene a chancela institucional de abrangência e representatividade
de toda a Assembleia a que preside e de todo o Conselho. Bem-aja, Sr. Presidente. Obrigada. O meu cumprimento a toda a Comissão para as comemorações do centenário. O nosso programa é fruto de um trabalho coletivo e tem vindo a ser acompanhado por esta Comissão, que apresentou, que discutiu ideias e a cujos membros quero agradecer de forma reconhecida o trabalho e a participação. Continuamos a contar com a vossa intervenção ativa durante todas estas comemorações. Obrigada. Um agradecimento e, mais uma vez, um apelo às juntas de freguesia, que quero saudar de forma calorosa e que são interlocutores e dinamizadores privilegiados, assim como a todas as forças vivas do Conselho, instituições, agentes de desenvolvimento, movimento associativo e a quem estou de veras agradecida pelo contributo que dão todos os dias e ano após ano para a dinâmica social, cultural e desportiva deste Conselho e que este ano, com certeza, reforçarão nos respectivos planos de atividade essa dinâmica e essa colaboração. Obrigada também a todos vós. O vasto programa que pretende assinalar os 100 anos do Conselho já teve o seu início com 2 exposições na Galeria Municipal Maria Lucília Moita, uma de Maria Alzira Bento e outra de Saúl Roque Gameiro. Amanhã será inaugurada na mesma galeria uma exposição de Maria Perpétua Frazão. Seguir-se-ão muitas mais, pois é uma forma de valorizarmos os nossos artistas plásticos e a sua criatividade artística. Já incluiu também estas comemorações o desfile de Carnaval, em que participaram cerca de 1 milhar de crianças. Momento único que muito dignificou estas comemorações. Obrigada ao agrupamento de escolas, aos professores, pais, encarregados de educação, que tornaram possível este momento. Lanço-vos o desafio para que continuem a pesquisar a história do Conselho e a partilhá-la com os vossos alunos, para que, nas vossas festas de final de ano, nos possam presentear com outros momentos únicos que só as crianças conseguem proporcionar. Uma salva de palmas também para eles. Apelo, por isso, à presença e participação de todos e de todas nas iniciativas e no contributo para a sua divulgação. A Câmara Municipal lançou, já neste ano do centenário, a sua agenda cultural, desportiva e social. Sairá ainda este mês a agenda do 2º trimestre para os meses de abril, maio e junho, que naturalmente vai ser recheada de momentos muito especiais para o Concelho de Alcanena. A agenda cultural, desportiva e social é um valioso contributo para fazer chegar as principais iniciativas promovidas pela Câmara a todos os munícipes, que ninguém deixe de participar por falta de informação. Temos a decorrer vários concursos para selecionar a medalha comemorativa do centenário da Fundação do Concelho, um concurso para os cartazes do centenário, mas também está a decorrer o período para a entrega dos trabalhos para os 28º Jogos Florais do Concelho de Alcanena, cuja temática, como não podia deixar de ser, é o centenário do Concelho de Alcanena. Aprovámos também o logotipo do centenário, que está aqui patente perante todos vós. Em todos os nossos materiais de divulgação, para além dos símbolos do Concelho, do brasão e da capital da pele, introduzimos o símbolo do centenário, como marca deste ano de comemorações. Não vou fazer uma leitura exaustiva de tudo o que está programado,
Apenas quero sublinhar o espírito de abertura que presidiu e preside ao programa, a valorização do que é nosso, dos nossos valores, das pessoas, das instituições, das associações, com uma preocupação coletiva de corresponder e de responder às vossas expectativas com qualidade e com uma oferta que vá ao encontro da diversidade de interesses das pessoas do concelho. É também com a preocupação de descentralizar iniciativas por todas as freguesias do concelho de Alcanena, contando com a dinâmica das juntas de freguesia e com as associações locais. Pretendemos ainda envolver nas nossas iniciativas os concelhos que também comemoram connosco este ano o seu centenário. E no distrito de Santarém, aqui bem perto, temos o concelho de Alpiarça. Nestas comemorações tem particular destaque o mês de maio, o mês, por excelência, da fundação do concelho, o mês do nosso nascimento como concelho. No primeiro dia do mês de maio, teremos uma conferência sobre o tema O primeiro centenário do concelho de Alcanena, uma reflexão ao desafio económico e social do século XXI, pelo historiador, professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, ilustre diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. A Câmara Municipal lançou também um convite e um apelo a todos e a todas que pudessem colaborar através da entrega de documentos vários que pudessem, em ano de centenário, enriquecer e valorizar o espólio e o arquivo municipal. Reforço aqui esse apelo. Com esses documentos será preparada a exposição Retratos de outrora, recordados agora, que estará patente em vários polos no concelho. E também será organizado um percurso interpretativo, o percurso do centenário, que pretende destacar e recordar alguns dos locais mais simbólicos que fazem parte da história do concelho. Teremos ainda, em maio, a apresentação da orquestra do agrupamento de escolas. No dia 8 de maio, para além das importantes cerimónias solenes e de homenagem, que terão lugar no edifício dos Passos do concelho, teremos um espetáculo evocativo do centenário do concelho, numa produção da Câmara Municipal, cujo encenador é o nosso amigo Vicente Batalha, com a colaboração de um grande número de entusiastas que tornam essa produção possível, quer na rua, na Praça 8 de Maio, onde começa, quer aqui no Cineteatro, onde irá terminar. O meu obrigada a todos que tornam este acontecimento possível de concretizar. No dia 10 de maio, também aqui nesta sala, teremos a segunda gala Novos Talentos, Talentos Novos. Quem teve a oportunidade de assistir no ano passado à primeira gala pode testemunhar o orgulho que todos sentimos por termos tão importantes valores no nosso concelho. Na educação, na cultura, no desporto, é esta a maior riqueza deste concelho. Este ano, novos talentos serão apresentados. Foram já selecionados pelas várias associações e toda a organização está em curso, destacando também aqui a importante colaboração da TV Mind. O meu obrigado a todos. No dia 17 de maio, teremos a já habitual noite de fados, com as e os fadistas do concelho. Também se canta o fado, e bem, neste concelho, com extraordinárias vozes que fazemos questão de sentir e ouvir como nossas. No dia 18, acolheremos o encontro de bandas filarmónicas com a nossa banda da Sociedade Musical Mindense, que também ela, no próximo ano, assinala o seu centenário. Ainda em maio, teremos o concerto da nossa pianista Marta Menezes, também já reconhecida a nível internacional. Nesse concerto será interpretada pela primeira vez uma peça
que a Câmara encomendou para assinalar o primeiro centenário do Conselho. Ainda em maio, na quinta-feira da Ascensão, convidámos a estar connosco para um concerto a Orquestra Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. Mas as comemorações, como sempre dizemos, não se esgotam em maio, decorrem durante todo o ano de 2014 e encerrarão em maio de 2015. Para além de exposições que continuarão a decorrer, de concertos vários, nomeadamente com encontros de coros, de conferências, de eventos sociais, de lançamentos de livros, de festivais, encontros desportivos nas várias modalidades, promoveremos também a nossa gastronomia, com mais uma edição do Festival da Cachola e da Morcela, que tem sido um êxito a comprovar pelos restaurantes aderentes. E lançaremos um novo festival, o do azeite e das ervas aromáticas, para ligação a todo o potencial do nosso património, quer cultural, quer natural. Uma referência aqui também para um grande vulto da pintura, para sempre associado ao nosso concelho, Rocameiro, e para as comemorações dos seus 150 anos, cuja exposição estará patente em Lisboa a partir do dia 20 de março. Os meus parabéns ao CAORC por esta iniciativa. Tem para nós um grande significado estas comemorações serem, por isso, assinaladas em ano de centenário. Senhoras e senhores convidados, meus amigos, 100 anos são um longo caminho percorrido. São também uma força e motivação para um longo caminho que ainda nos falta percorrer. Temos uma história que importa preservar e divulgar. Bem-ajam a todos que têm contribuído e que possam contribuir para o seu registro para a posteridade. São contributos essenciais que importa aprofundar, estando a Câmara verdadeiramente interessada em apoiar os trabalhos que, com rigor científico comprovado, sejam produzidos e que levem ao conhecimento a nossa história. Para chegarmos às comemorações do centenário do Conselho, teve que haver Conselho. E para haver Conselho teve que haver um conjunto de homens valorosos que se empenharam a fundo na concretização do seu sonho de independência e galvanizaram toda a população. Vamos lançar um olhar sobre este primeiro século, que teve início a 8 de maio de 1914. Alcanena era uma terra liberal e os ideais de autonomia das suas gentes já se vinham manifestando de há muito e consubstanciavam-se na desígnia para o país a República, para Alcanena o Conselho. Muito deste espírito estava depositário no Centro Instrutivo de Alcanena, fundado em 1893, para difundir a instrução, para criar uma biblioteca e para, quando houvesse condições, uma escola especial para o aperfeiçoamento do fabrico de cortumes. Implantada a República, a 5 de outubro de 1910, foi tempo dos homens bons de Alcanena arregaçarem as mangas, fazerem fincapé, agora ou nunca, para que o Conselho irrompesse e fosse a realidade sonhada. Se até 1910 tinha havido ambição e entusiasmo, com a intervenção de homens de grande craveira intelectual, depois houve que ter visão e aguardar as condições políticas próprias, o momento certo para a exigência final. E teve o seu epílogo a 8 de maio de 1914. O Conselho de Alcanena foi criado pela Lei 156, nesse dia 8 de maio de 1914. E a sua sede, Alcanena, foi elevada à categoria de vila. A lei foi assinada pelo Presidente da República, Manuel de Arriaga, e por Bernardino Machado, Ministro do Interior, que acumulava com a presidência do Ministério e a pasta dos Estrangeiros. O primeiro Presidente da Câmara Municipal foi José Alves Anastácio. O monumento aos promotores da fundação do Conselho foi inaugurado nas comemorações dos 50 anos e a lápide com o nome dos fundadores e promotores do Conselho foi descerrada no átrio da Câmara Municipal quando se assinalaram os 75 anos.
Foi-lhes também atribuída de forma coletiva a medalha de ouro do Conselho, que ficou depositada na Câmara Municipal. Memória e gratidão aos homens bons, cujo exemplo temos que continuar a honrar. Anuncio-vos aqui a minha intenção de cerrar no Salão Nobre da Câmara Municipal a galeria de retratos de todos os presidentes da Câmara Municipal de Alcanena, bem como dos presidentes da Assembleia Municipal. Senhoras e senhores, uma breve nota também para nos associarmos neste dia 8 de março ao Dia Internacional da Mulher, que hoje se comemora em todo o mundo. Uma homenagem a todas as mulheres que também contribuíram para fazer a história destes 100 anos do nosso Conselho. Que todas as mulheres do nosso Conselho sintam um grande abraço desta mulher que escolheram para estar à frente dos destinos deste Conselho e que tem a honra de poder assinalar o seu primeiro centenário. As minhas palavras já vão longas, mas entendi que eram necessárias. E precisamente a 2 meses do dia do centenário do Conselho, era este o momento certo para as transmitir. A Vossas Excelências, senhoras e senhores, e a toda a população do nosso Conselho. Porque estamos no mês de março, mês em que inicia a primavera, faço mais um apelo, respondendo até ao repto lançado já por algumas pessoas. Que, em conjunto, nós, nos espaços públicos, vós, nos vossos espaços privados, possamos dar mais cor e vida às nossas ruas e praças, plantando flores. Porque é muito mais o que nos une do que aquilo que eventualmente nos possa dividir, vamos deixar de lado o que não é essencial e viver as comemorações do centenário em clima de unidade, de solidariedade e fraternidade. Vamos todos participar, prestigiar e dignificar cada vez mais o bom nome do Concelho de Alcanena. Vamos projetar a sua imagem no contexto da região e do país. Todos juntos vamos recordar e valorizar o passado, viver intensamente o presente e continuar a construir o futuro do Concelho de Alcanena. Um grande abraço, fraterno, solidário e amigo. Um muito obrigado a todos e a todas, homens e mulheres do passado, do presente e do futuro. Viva as comemorações do centenário, viva o Concelho de Alcanena.